Bom dia, que bom estar com você novamente. Eu estou passando por aqui nessa manhã para deixar uma palavra que eu recebi na noite passada de uma pastora direto de Angola. Pessoal, eu quero falar para você, quando você está desanimado, caído, Satanás, ele quer tomar conta da sua vida. O inimigo da nossa alma não é o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso amigo. O inimigo das nossas almas é Satanás. E ele quer cada dia mais nos desanimar. E essa palavra veio ontem, mas desde sexta-feira eu estou recebendo palavras do trono do Senhor para minha vida. Então eu quero falar para você, nós estaremos de volta com as nossas lives 6h30, segunda, quarta e sábado. 3 dias por semana. Estaremos aqui 6h30 da manhã levando uma palavra que Deus colocar no nosso coração. E eu quero começar nessa manhã deixando Hebreus 11, que foi a palavra que eu recebi ontem, direto da pastora, Ruth Catala. Que mulher que é aquela. Deus usou ela poderosamente para falar ao meu coração. E eu estou hoje aqui com essa palavra, querendo deixar o coração de cada uma de vocês, mulheres. Porque eu estava desanimada, ansiosa, com depressão. Mas Deus, ele nos resgata todos os dias para que nós possamos nos levantar. E não dar asa para Satanás, porque é isso que ele quer. Que nós nos prostramos, e ficamos ali deitadas reclamando da vida. Lá em Hebreus 11 diz: a natureza da fé é exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Por quê? Porque homens antigos tiveram fé e venceram. E ela falou uma palavra muito interessante: emunar. Emunar é fé, o tamanho da sua fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ela falou algo muito importante: fé não é pensamento positivo. Porque por mais que você tenha pensamento positivo, se você não tiver fé no sobrenatural de Deus, você não vai ver concretizado aquilo que Deus tem para você. Porque no dia mal, como eu estava passando, como eu estou passando por luta, por tribulações, por desafios, muitos desafios, não são poucos, mas lembrando de uma coisa para cada um de vocês: o meu desafio não é do tamanho da unha do meu Deus. O meu Deus é grandioso e ele vai fazer infinitamente mais do que eu pedi e do que eu pensei. Então ele vai me tirar como ele sempre me tirou, do deserto, porque o deserto é um lugar de passagem e ele vai me tirar de lá. E eu quero continuar lendo. Por quê? Porque os antigos alcançaram o testemunho. Deus quer que a nossa fé, ela seja tão grande que ela gere testemunho. E ela falou o seguinte, ela falou: pela fé, mesmo sangrando, você vai continuar caminhando. Mesmo doendo, você vai continuar caminhando. E durante a sua caminhada, Deus vai fazer o milagre. E ela nos mostrou no sábado ali com uma palavra também, que nós somos mulheres fortes e corajosas. Que nós não somos mulheres de papel, que nós não somos mulheres de vidro para qualquer coisinha nos quebrar. Que nós somos mulheres de aço, que nós somos mulheres fortes e corajosas, e Deus vai nos levantar. Porque Satanás quer nos ver prostrada. Satanás, ele quer nos ver caído. E eu recebi também agora de manhã uma outra palavra em Jeremias, mas hoje eu quero que você entenda uma coisa. Eu só estou aqui de pé porque eu ouvi uma palavra e eu recebi de uma mulher, de uma amiga, esse convite. E eu fui. Eu não fiquei prostrada, eu me levantei mesmo doendo, mesmo sem querer ir, porque teve uma hora que eu quase não fui, sabe? Porque Satanás não quer que você vá para tomar posse da palavra, Satanás não quer que você vá para tomar posse do que ele tem para você. E uma grande amiga, chamada Silvane, ela me deu a pulseira e falou: Mari, vai, porque Deus vai falar ao seu coração.
Deus tem algo para você lá. E eu quero falar uma coisa aqui para você nessa manhã. A pastora Ruth Gatala, ela teve ali naquele congresso e Deus falou tremendamente através da vida dela ao meu coração. Ela falou que hoje as pessoas muitas vezes desistem no meio do caminho porque perderam a noção, esqueceram quem é o nosso Deus. E eu jamais esqueci quem é o meu Deus. Eu apenas me deixei abalar pelas situações que eu estou vivendo, pelas decepções que eu passei com pessoas, mas eu sei que o meu Deus é maior. E como ela falou, a minha fé é um firme fundamento que vai me fazer ver e testemunhar os milagres de Deus na minha vida. E ela falou assim, eu quero ouvir dizer, eu quero ouvir o seu testemunho. E eu quero aqui me comprometer com ela, com a pastora Ruth Gatala. A senhora vai ouvir o meu testemunho. A senhora vai ouvir porque eu quero ir em Angola. Eu quero ir na sua igreja. Eu quero contar o meu testemunho aí para as mulheres de Angola, para que elas saibam que o Deus que ela conhece é o mesmo Deus que eu conheço aqui no Brasil. Como ela falou, ela morou no Brasil, mas hoje ela viaja o mundo inteiro levando a presença de Deus com ela, porque o Senhor vive em nós. E amados, a inveja, o ser humano mau, que ele não quer ver o outro bem, ele vai estar sempre à espreita, como Satanás, para roubar, matar e destruir. Mas nós temos que entender uma coisa. Se nós tivermos fé no Deus que nos criou, no Deus que morreu, que deu seu único filho, porque ao entregar o filho, ele também morreu ali naquele momento para salvar a mim e a você. Então hoje eu quero que você se apegue a essa fé, a essa emuná, como diz a pastora Ruth. E que você entenda que Deus está com você como Ele está comigo no deserto, na luta, na tribulação, na luta financeira. Ei, nessa depressão aí que quer te derrubar, nessa ansiedade, pensando, preocupada com o futuro como eu estava. E eu quero falar uma coisa mais para você. O Deus que eu conheço, o Deus que a pastora Ruth Gatala conhece, esse Deus grandioso, Ele vai fazer ordem, colocar ordem e progresso em minha vida, na sua vida e no Brasil, como foi a palavra que ela pregou ontem. Que nós precisamos orar. E eu quero, ora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo aqui no meu mundo natural, mas no meu mundo espiritual eu já estou tendo visões positivas de futuro. Eu sei que o Senhor vai me tirar deste lugar onde eu estou e Ele vai me levar para viver tudo que Ele tem para mim. O sobrenatural de Deus vai descer na minha vida. E eu sei que o impossível para mim não é impossível para Deus e vai acontecer. E eu quero lembrar de uma coisa a mais, por essa fé que eu estou de pé nessa manhã. Foi justamente essa fé que me levantou hoje. E eu quero colocar sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida, todas as armaduras do Senhor. E eu quero deixar também para você Jeremias 33, que foi a palavra hoje da nossa manhã de oração. Onde eu encontrei com as minhas irmãs intercessoras para orar às 5 horas da manhã. E ali em Jeremias 33, o Senhor diz: ei, vejo a palavra do Senhor para Jeremias. Na segunda vez, onde Jeremias estava? Em Cáceres. Estando ali ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor. Ei, presta atenção. Não é a Marisete que diz. É o Senhor que faz isso. O Senhor que forma isto. Para estabelecer o seu nome. Não é o meu nome. Não é o meu nome. É o nome do Senhor. Não é por mim. Ei, não é a minha palavra. É a palavra de Deus. É por Ele
que vai se cumprir. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu sei que são coisas grandiosas para mim, para minha casa, para minha vida, para a sua vida hoje. Então, eu quero que você se levante, como eu me levantei hoje, 5 horas da manhã, para participar da oração, para orar com minhas irmãs intercessoras. E tomei posse das palavras daquela pastora lá naquele congresso, aprovadas, porque eu tenho certeza que o Senhor me escolheu para ser aprovada por Ele. E por isso eu estou passando por tudo que eu estou passando, para que eu me torne cada dia mais aprovada, não pelo homem, mas pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, que foi Ele que me chamou para pregar a sua palavra, aonde quer que eu esteja, no meio da luta, no meio da dor, no meio da tribulação, no meio aonde eu estiver, eu me levantarei e pregarei a palavra, porque eu serei um testemunho do que Deus vai fazer na minha vida, na minha casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso hoje não estar vendo o Pedro, a Mariane na igreja do Senhor, porque não é na igreja, num templo de barro, não, é em Cristo, vivendo o Deus Todo-Poderoso, obedecendo a sua palavra, descendo as águas do batismo e se tornando uma nova criatura. Mas eu tenho a promessa de Deus e a minha fé me fará ver isso. E eu quero falar para você, eu estarei aqui todas as segunda, quarta e sábado, levando sim uma palavra para você. E eu quero que você fique com Jeremias 33, o 1, o 2 e o 3. Mas o 3 diz: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem sabe. E Jeremias estava encarcerado quando ele estava ali pregando a palavra e crendo em tudo que Deus ia fazer na vida dele. E fique também com a palavra. A fé é o firme fundamento de coisas que você não vê, mas você vai crer que Deus irá fazer. Deus irá fazer. E eu quero ler para você aqui só um pedacinho, tá? Só um pedacinho do devocional Café com Deus Pai, que ele fala: deixando os fardos, hoje, dia 8 de setembro. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então é uma ordem do Senhor. Por quê? Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela orou por mulheres ali. E ela orou por mulheres para mulheres serem aprovadas. E ela falou, ela pregou: ei, você mulher, quer ser aprovada? Não seja mentirosa, não seja rancorosa, não seja invejosa. Em vez de você invejar, ajude a sua irmã. Ajude ela a caminhar. Ore por ela, clame por ela. E ali eu recebi uma oração de mulheres que estavam do meu lado. Flávia Nascimento. Eu ouvi uma oração da Silvane que subiu, foi até mim, onde eu estava, para orar pela minha vida. Eu recebi a oração de Maria Cristina na sexta-feira. Eu recebi a oração da Nina hoje de manhã. Eu recebo oração da pastora Débora Zambuja, da pastora Marta, da pastora Dalva. Tem mulheres orando pela minha vida. E eu recebi do céu a oração ontem à noite, aqui dentro da minha casa, assistindo o culto. E a pastora Ruth Gatala pregou a palavra e Deus falou tremendamente ao meu coração. Amados, você não pode mudar o seu passado, mas a sua decisão hoje
determinará o seu futuro. Determinará o meu futuro. Então eu estou tomando a decisão de não permitir, porque eu é que permito, Satanás tocar na minha vida. Ele não tem autoridade de tocar na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, em tudo que Deus me deu. Então hoje eu quero falar para você. Hoje eu me levantei para ser aprovada, não pelo mundo, não pelos homens, não pelas mulheres, mas eu me levantei para ser aprovada pelo meu Deus. Pelo meu Deus. Acabou de entrar aqui Simone, que ora pela minha vida. Nilce Gouveia, que ora todos os dias pela minha vida, que fala comigo, que me manda mensagem. Pastor Jânio, lá do Rio de Janeiro. Pastor Neto, pastor Ademar, pastor Luiz, lá de Água Boa. Pastora Estela, minha amiga, que ora pela minha vida. E eu estou de pé, porque Deus colocou homens e mulheres de Deus para orar pela minha vida. E não permitir que Satanás vença, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Então, amados, hoje, eu e você temos que entender isso. O Deus que nós conhecemos, ele quer a nossa vitória. Ele já preparou tudo. Eu e você só precisamos tomar a decisão de avançar. Mas existe pessoas que carregam fardo. Eu estava carregando fardos dolorosos, traumas, ressentimentos. Ei, que se eu não fosse ali, não recebesse daquela pastora, eu estava carregando pesos que não era meu, bagagens que não era minha. E ela colocou uma rodia na cabeça. Eu já coloquei essa rodia na minha cabeça. Ela colocou uma rodia na cabeça e colocou uma mala na cabeça. E ela pregou com aquela mala na cabeça. Ela falou assim: você que está carregando bagagem que não é sua, você precisa tirar essas bagagens. Você precisa tirar esses pesos, esse fardo que vem te curvando, impedindo de você olhar adiante. Pelo horizonte de possibilidades que o futuro nos reserva. Nossa jornada pela vida não deve ser ofuscada pelas sombras do nosso passado, pelo que nós estamos passando. Eu sei, Nilson, que você está feliz. Imagine carregar diariamente uma caixa cheia de pedras pesadas, de acusação, de inveja, de angústia, coisas que não é sua. Então hoje eu quero falar para você. Eu estou falando para mim primeiro, porque eu falei ontem, eu falei sexta, eu falei sábado. Marisete, você é aprovada do Senhor. Assim é a vida. Quando não conseguimos olhar e nos libertar dessas amarras que muitas vezes estamos vivendo. As lembranças que estão relacionadas a algo mal resolvido no passado. Mas até quando eu e você permitiremos que essas feridas, que esse peso que não é nosso, ditem o nosso futuro? Acabou. Ei, Satanás, tira sua mão suja da minha vida financeira, da minha vida relacional com meu marido, da minha vida com os meus filhos, da minha casa, dos meus negócios, dos meus sonhos, dos meus projetos, dos projetos do Senhor para minha vida. Mesmo doendo, eu estarei de pé caminhando. E no dia que eu não conseguir caminhar, eu vou rastejando, ajoelhada, mas eu não vou parar, porque o meu Deus vai gerar testemunho através da minha vida, para que eu possa levar esse testemunho para o mundo. E eu quero ir lá em Angola. Eu quero ir lá em Angola. Eu quero ir para as nações, contar o que Deus fez na minha vida. E confrontar tudo isso, por mais doloroso que seja, é essencial para mim e para você. É necessário. Às vezes, amados, tocar na dor é aplicar um remédio. É isso, é assim, promover a cura, apesar da impossibilidade
de voltar no tempo para corrigir ou evitar alguns momentos dolorosos, mas seguindo em frente, olhando, crendo, porque a fé é você crer no que você ainda não está vendo, mas lembrar de todos os milagres que Deus já te fez viver. Mas muito de nós vivemos presos em um ciclo, revivê-los constantemente, e a dor, o medo, a angústia nos paralisa. Nos paralisa. Eu estava paralisada. Eu, uma mulher que já viveu muita coisa, uma jornada grandiosa. Eu já vivi milagres, amada. Minha vida é um milagre. Tiago nos incentiva a confessar os nossos pecados, a compartilhar nossas fraquezas com alguém em quem confiamos e que tenha maturidade espiritual para nos orientar. Esse ato de abrir o coração não é um sinal de fraqueza. Não é um sinal de fraqueza, mas uma coragem de buscar a cura. Eu fui ali buscar a cura da minha alma. Eu fui ali me entregar para o Senhor. Falar, Pai, olha para mim, eu estou aqui. Cura-me, cura minhas emoções. Tira esse medo de mim. Me levanta. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer em mim e através de mim. Somente o amor de Deus nos faz superar dificuldades, tirar mágoas, traumas. Ele nos impulsiona a um futuro de esperança. Ei, pois por meio do amor de Jesus podemos perdoar, pedir perdão, jogando todo o peso fora. Ei, coloca todas as suas ansiedades, os fardos nas mãos do Senhor hoje. Ei, preste atenção. Preste atenção. Neste momento, encorajo você como eu fui encorajada pela pastora Ruth Gatala. As palavras daquela mulher entraram em mim como uma espada, furando tudo ali, cortando fora todo o mal, tudo que estava me prendendo caiu por terra. O processo de cura aconteceu. Deus curou a minha alma. Deus me libertou. E lembre-se de que deixar os pesos para trás é essencial para caminharmos com leveza e esperança em direção a um futuro. Quem preparou para nós? Deus, amado. Deus preparou para nós esse futuro. Ele preparou. E é pela fé que nós cremos. É pela fé que será gerado. Ele já preparou, está tudo pronto. Eu preciso apenas me levantar e tomar posse. E hoje, Deus está me levantando. E eu quero que você leia Tiago 5:16. Que você leia Tito 3 e lembre-se bem. Deus te quer leve, sem fardos, sem bagagem, que não é sua, o que não é seu. E até as suas, você vai colocar nas mãos do Senhor hoje e Ele vai carregar. E você vai se libertar de tudo que está te prendendo, de todo esse peso, como eu estava ali, com culpa, com medo, ansiosa, entrando em depressão, apavorada, paralisada. Mas o Senhor enviou socorro, porque Ele já sabia que eu iria ali, e eu iria conhecer pessoalmente aquela mulher, e ela ia pregar a palavra, e Deus ia me resgatar, Deus ia me libertar, porque para ser aprovada por Deus, eu preciso caminhar, mesmo sangrando, E ela falou uma coisa muito forte: vão vir dardos inflamados, mas eu estou com a armadura. Deus colocou a armadura dele em mim de volta, porque eu tinha abandonado as minhas armaduras. Mas o Senhor colocou as suas armaduras em mim de volta.
eu fui restaurada, eu fui curada. E ontem aqui dentro da minha casa, no quarto da minha filha, ouvindo a pregação dela novamente, Deus falou ao meu coração tremendamente: levanta e anda, porque eu, o Deus que te chamei, estou contigo. Então, amados, é esse Deus que me manda deixar os fardos com Ele e caminhar, crendo e vendo que Ele vai fazer, porque eu sei que Ele vai fazer. Já está tudo pronto. Eu apenas preciso tomar posse das promessas de Deus para minha vida. E o que vai fazer isso? A minha fé. Porque é pela fé, pela emuná, como diz a pastora Ruth Gatala. O tamanho da minha emuná vai me levar a viver o que Deus tem para mim. Porque já está tudo pronto. Eu apenas vou tomar posse de tudo que Ele tem para mim. Hoje, Deus me levanta novamente para viver o que Ele tem para mim. E eu quero te convidar para estar comigo toda segunda, quarta e sábado, para levar a palavra, para te levar uma palavra de refrigério, para te levar uma mensagem, para falar para você o que Deus falou comigo na madrugada, para te dar uma orientação, para falar o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Porque, amados, muitas vezes é isso que Deus quer, que você testemunhe, porque muitas pessoas acham que só elas estão passando por lutas. E eu falo para você, a luta vem para todos nós, mas só aqueles que conhecem o Senhor sabem que vai passar. Vai passar, porque Deus é grandioso, Simone, e Ele cuida de mim e de você. Muito obrigada. Eu sei que você está aí orando por mim. Eu sei que você tem orado. Deus tem me colocado no seu coração para você orar por mim. Muito obrigada. Continue orando por mim, que eu oro por todas vocês. Vocês também estão nas minhas orações. Que Deus abençoe. Deus abençoe cada um de nós. Que nós possamos caminhar unidas como as mulheres. Mulheres aprovadas por Deus. Porque o que é meu não é da Simone, o que é da Simone não é meu. Deus tem tudo preparado para cada uma de nós. Então Deus nos quer aprovada, ajudando mulheres a levantar nessa terra para fazer o que Deus tem para nós. Então que Deus abençoe cada um de nós e que possamos entender, se eu e você clamarmos, mesmo no cárcere, como Jeremias estava, o Senhor vai responder. O Senhor responderá o seu clamor. Quando você clamar, Ele fala: responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem sabe. Mas Ele já preparou para mim e para você. E, amados, exercite a sua emuná, que é a sua fé. Exercite a sua fé em Deus e você verá o sobrenatural. Eu creio. Eu tomo posse do meu futuro hoje, porque Deus já preparou ele para mim. E será para a honra e glória dele, não para minha. Para a honra e glória do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana extraordinária, porque eu sei que o Senhor está nela. E tudo será novo para a honra e glória dele. Ele já preparou a nossa vitória. Toma posse da sua vitória, como eu estou tomando posse da minha hoje. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e estamos juntas. Hoje à noite também, eu vou colocar aqui o folder, eu vou estar fazendo, eu vou estar levando uma palavra nas Preciosas, online. Se você quiser participar, eu vou mandar o link para você, me chama no WhatsApp que eu mando o link para você estar participando dessa oração, que é 9h30 da manhã ou 9h30 da noite, horário de Mato Grosso, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem com Deus, tenhamos uma semana extraordinária na presença daquele que já preparou tudo para nós. Nós precisamos apenas tomar posse da nossa vitória. Glória a Deus, Deus te abençoe. Um abraço.